É uma satisfação tê-los aqui, porque realmente esse assunto é um dos que eu mais gosto de falar. O mito da caverna, eu costumo dizer que é uma demonstração muito interessante de como uma pessoa pode sintetizar muito conhecimento numa superfície tão pequena. É uma demonstração muito eficaz do pensamento mítico. Platão em si já dispensa apresentações, né? Se vocês considerarem um pensador que viveu aí entre século 4 e 3 a.C., e ainda hoje é, digamos assim, um pensador mais importante quando a gente trata de conceitos como justiça, trata de conceitos como a construção de uma cidade ideal, como política, ou seja, ele é atual depois de 2.400 anos, é um divisor de águas no pensamento humano. Vocês vão perceber que depois de Platão, ainda quem não concorda com ele, voltou a ele até para negá-lo. Até o existencialismo nasceu da negação de um diálogo platônico, que é o sofista. Então, ainda que se discorde dele, você volta a ele. Imaginar o que é uma pessoa, qual é a profundidade de um ser humano que marca a história da humanidade dessa forma. E vocês vão perceber que é uma coisa interessante para aqueles que estiveram aqui um dia desses, inclusive na palestra sobre o Egito, Caibalion, a gente falava de um sábio egípcio, que é Hermes Trismegisto. Quando um pensador tem muita profundidade, ele em pouca superfície diz muita coisa. Essa é a mentalidade simbólica. É interessante porque é o contrário do que fazemos hoje. Hoje nós falamos muito e não queremos dizer quase nada, em geral. É uma mentalidade extensa, uma expressão linguística extensa e pouco profunda. Se você for ouvir, às vezes, uma pessoa, uma conversa à sua volta e tentar resumir o que houve que acrescentou ali, o que houve de válido naquela conversa, às vezes são 3 horas de ruído para quase nada de válido. Isso é muito comum, mas hoje temos esse hábito da superficialidade, das palavras sem muita profundidade. E é interessante porque um Platão, ele consegue colocar dentro de um mito, dentro de uma história que é criada para explicar uma determinada realidade, numa superfície muito pequena, um conteúdo enorme. Ele praticamente explica a condição humana. E ele facilitou muito a vida da gente. Porque quando você vai pegar outras tradições que são mais simbólicas, mais difíceis de entender, eu, pelo menos, particularmente agradeço a ele entender alguma coisa do tarô egípcio, por comparação, porque tarô egípcio não é adivinhação de futuro, é uma sequência da história humana, da sequência dos 10 touros zen, tem um monte de histórias, das 3 obras alquímicas, a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho, várias tradições, quando falam da história do homem, se você conhece o mito da caverna, você consegue saber o que eles estão falando. Se não conhecesse, não teria chance. Porque o mito da caverna, em se tratando de uma história grega, os gregos são mais próximos de nós do que um egípcio, do que um indiano. É muito difícil entender a mentalidade simbólica desses povos. Então, muita coisa dessas tradições a gente entende via Platão. Um pensador tremendamente atual. Eu fico muito impressionada quando a gente vai estudar, sobretudo nesse livro, onde ele fala do mito da caverna de Platão, quando ele discute a respeito das formas de governo, da decadência política, parece que Platão leu o jornal de hoje. Parece que a condição humana é muito previsível. É uma combinação, uma análise combinatória de um certo conjunto de elementos psicológicos que uma pessoa que conhece profundamente a alma humana pode prever. Faz ali um jogo de combinações e sabe, olha, se você colocar como se fosse um bolo. Minha mãe tinha essa capacidade, eu achava muito impressionante, de provar uma comida e dizer, tem de mais desse ingrediente e de menos daquele. Vocês já viram cozinheiras que fazem isso? Para mim é enigmático, é esotérico, porque eu não consigo distinguir nada que tem lá dentro. Ela distinguia, colocar uma colher a mais de farinha. Como assim, mãe? Que farinha? Um conhecimento profundo da culinária, guardadas as devidas proporções, porque conhecer o ser humano é imensamente mais complexo. Parece que ele sabia, quando você exagera em tal elemento, vai dar tal tipo de sociedade, tal tipo de forma de governo e tal tipo de problema. E é previsível. E aí você olha as nossas atualidades, não foge muito ao que ele previa que ia acontecer. Como se a alma humana tivesse um conjunto de possibilidades previsíveis segundo a direção que tomamos. Bom, mas enfim, isso apenas para que vocês entendam um pouco a importância desse mito. Ele faz parte de um livro chamado A República, que é considerado o diálogo mais importante de Platão, sem dúvida um livro maravilhoso. Ele é composto de 10 capítulos. Esse mito da caverna é o capítulo 7. E é interessante porque Platão ele tem uma estrutura, eu já estudei lógica e era muito interessante, inclusive gostava. Vocês querem que ligue o ventilador? Está um pouco quente, né? Você pode ligar para a gente, Bia? É interessante porque ele
faz uma ligação lógica tão perfeita, Platão, entre a primeira premissa e a última conclusão, e ele é tão objetivo nessa lógica, que se você distrai um minuto, você perde a sequência do pensamento dele e não entende mais. Perceba que, por aquilo que a gente falava de início, por estarmos acostumados a uma linguagem muito superficial, imagine que você está conversando uma banalidade com alguém. Se você de repente dispersa, fantasia e volta para a conversa 10 minutos depois, você acompanha perfeitamente, não perdeu muita coisa. É isso? Agora, Platão, se a gente dispersa e temos o hábito de dispersar, um parágrafo que você perdeu, você já não entende mais nada. Ele tem uma conexão lógica de premissa e conclusão, de tal maneira que nós, que somos viciados em dispersão, às vezes ficamos cansados nessa leitura. Não estamos acostumados. Quantas vezes já fiz grupo de leitura da República de Platão, gosto muito de fazer isso, ler o livro inteiro, semanalmente, em palestras, junto com o pessoal. Recentemente a gente fez isso com o Gibran, inclusive, e as pessoas chegavam para mim e diziam: olha, professora, está muito bom esse livro, eu estou gostando muito, mas será que não tem um livro de alguém que leu Platão e resumiu uma linguagem mais simples, que dê menos trabalho para a gente entender? Eu costumo chamar isso do fast food platônico. Porque as pessoas querem algo jamais mastigado, porque não estamos acostumados a tanta concentração assim. Quando ele chega ao limite da lógica, da linguagem racional, que ele quer passar uma informação que a lógica já não consegue passar, ele usa uma imagem, ele usa um mito. Aí vem os famosos mitos platônicos, que são muito engenhosos, muito bem construídos. Basta ver esse mito da caverna. Gente, vocês vão ver, a gente vai olhar agora mesmo, bem superficialmente, bem rápido, porque isso não é uma palestra histórica, a lista dos diálogos platônicos. Tem 35, que são as 9 tetralogias, mas autênticos se diz que deve ter uns 24. Eu poderia dizer para vocês, sem medo de errar, eu já li grande parte desses 24 diálogos, que o pensamento platônico, distribuído em 24 livros, poderia ser muito bem resumido nesse mito. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Entendam, 26 livros que você consegue resumir o essencial da informação num mito. A linguagem mítica tem essa capacidade. E nós vamos ver, vamos viajar um pouco aqui com ele e vamos entender isso. Ele nasce em 427 e morre em 347, na Grécia, de família nobre. Contrariamente ao seu mestre, que era Sócrates, Platão era de família nobre. Ele era, inclusive, sobrinho de um dos 30 tiranos de Atenas, que era Critias. E os seus pais, que eram de família, eram cidadãos de Atenas, de família abastada, esperavam que ele fosse um político. Desde muito jovem, ele se interessa pela filosofia. Primeiro pela filosofia através de um discípulo de Heráclito, que é Crátilo, onde ele conhece os primeiros elementos de filosofia. Depois, vejam só que coincidência ingrata, os seus pais queriam que ele fosse um advogado, porque era uma ponte para que ele, de um tribuno, se tornasse um político, que era o destino de um jovem como ele. Como havia, na época, um orador que era o melhor de Atenas, sem sombra de dúvida, que era Sócrates, seus pais pedem que ele vá à praça pública para ouvir Sócrates, para aprender oratória. E ele vai, obediente. Parece que ele só foi obediente até esse dia. A partir daí a coisa desandou completamente. Porque esse orador, Sócrates, ele era realmente sensacional. Mas Platão se enamora sobretudo da filosofia, mais do conteúdo do que da forma. E a partir daí, nunca mais o sonho de ser político. Ele se torna realmente um filósofo. E se torna o resgate do pensamento socrático, porque Sócrates, seu mestre, não deixa uma única obra escrita. Aliás, disse que Sócrates nem sabia ler e escrever. Contrariamente a Platão, que era um homem nobre, Sócrates era um homem do povo, filho de uma parteira e de um artesão. Era um homem do povo muito simples, mas extremamente profundo, que vivia num momento onde fazer o que ele fazia, que é falar apenas daquilo que se pensa e não daquilo que se é pago para falar, era algo muito raro. E é interessante porque havia uma profissão nessa época que eram os sofistas, que falavam muito bem, eram muito bons retóricos e eram pagos para falar de qualquer coisa em praça pública. E Sócrates tinha uma inimizade terrível com esses sofistas, imaginem vocês por quê, né? Ele não recebia um centavo pelo que falava. Ele falava daquilo que ia à sua alma, que é a própria essência da palavra oratório, oratio, que é a mesma raiz de oração. Falar daquilo que te vai à alma. O impacto de Platão conhecer Sócrates foi enorme, parece que de ambos os lados.
Sócrates andava um pouco desanimado porque ele não encontrava um discípulo que estivesse à altura de levar o seu trabalho adiante. E diz que ele teve um sonho de que do seu peito se abria uma fresta e saía voando um cisne. E de repente ele estava no meio da ágora, fazendo os seus diálogos, a sua maiêutica, como ele fazia sempre, que era uma forma muito especial de dialogar, quando de repente ele vê Platão vindo alto, um jovem forte, e diz, é o cisne. Ele tinha certeza que era o cisne do seu sonho. E era. Platão vai ficar com Sócrates aí dos 20 aos 29 anos de idade, como discípulo direto dele. Todos os diálogos platônicos, tanto esses que se consideram como autênticos, como até os apócrifos, que ninguém tem certeza se é dele ou não, todos têm como personagem principal Sócrates, ou quase todos, aí uma ou duas exceções. Tem como personagem principal Sócrates, que é uma forma dele colocar as suas ideias na boca do mestre e imortalizá-lo. Talvez sem Platão, Sócrates não tivesse o reconhecimento que tem entre nós, teria sido perdido na história.